Bom, pessoal, eu sou a Aniele, faço matemática na Universidade Federal de Catalão, a UFCAT. Estou aqui como estagiária. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o conteúdo de permutação simples, sobre anagramas, resolvi alguns exemplos. E no vídeo de hoje, nós vamos resolver exercícios referentes a este conteúdo. Então, eu vou colocar aqui para apresentar a tela para vocês. Se tiver algum barulho, pessoal, de fundo, eu já peço desculpas. Mas vamos lá. O exercício 1 está falando o seguinte: determine os anagramas da palavra sol. Bom, pessoal, como eu disse no vídeo anterior, né, quando a questão ela está nos pedindo para a gente determinar as permutações, ou neste caso, os anagramas, nós temos que pegar aquela palavra, permutar as letras daquela palavra. Essas permutações nos darão novas palavras que nós chamaremos de anagramas. Então, pediu para determinar os anagramas, é isso que nós vamos ter que fazer. Permutar cada letra daquela palavra. Fazendo esse processo, nós teremos esses 6 anagramas. Essas 6 palavras que podem ter sentido ou não, significado ou não ter significado, mas essas são os anagramas que a gente consegue formar a partir da palavra sol. A número 2 está falando o seguinte: considere a palavra roupa. Letra A. Quantos anagramas são possíveis formar com essa palavra? Na letra A, nós já percebemos aí uma diferença com relação à questão anterior, que aqui estava pedindo para a gente determinar os anagramas. Na letra A, está nos pedindo a quantidade de anagramas que são possíveis a gente formar a partir da palavra roupa. Então, quando a pergunta referir a quantidade de permutações ou quantidade de anagramas, nós usaremos a fórmula P de N, que é igual a N fatorial, para a gente poder descobrir quantas permutações, quantos anagramas vão ser possíveis a gente formar ali. E aí, o que vai ser o N? O N é a quantidade de elementos ou quantidade de letras da palavra. Então, a palavra roupa tem 5 letras. Com isso, o N será 5. Então, nós teremos P de 5, que é igual a 5 fatorial. 5 fatorial vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, P de 5 igual a 120. Então, a partir da palavra roupa, nós temos aí uma quantidade de 120 anagramas que são possíveis a gente formar. A letra B fala o seguinte: os anagramas que iniciam com a letra P. Então, agora, pessoal, a questão ela não está nos pedindo todos os anagramas que a gente pode formar, mas aqueles que iniciam com a letra P. Então, nós temos aí uma diferença. Agora, a gente tem uma condição, que a primeira letra tem que ser P. Então, para resolver, como que a gente vai pensar? A primeira casa, ou seja, a primeira letra, poderá ser apenas a letra P. Com isso, para a primeira letra, nós temos apenas uma possibilidade. Para as outras 4 casas, nós vamos ter 4 possibilidades, porque poderá ser qualquer letra, porque a gente
tem só a restrição de que a primeira letra tem que ser P. Mas as outras 4 letras, elas podem ser qualquer uma. Então, a gente não tem essa restrição. Por isso, 4 possibilidades. Então, a gente vai ter essa relação de 1. Por que 1? Porque refere-se a uma possibilidade que nós teremos para a primeira casa. Para a segunda casa, nós teremos 4 possibilidades. Para a terceira casa, 3 possibilidades. Para a quarta casa, 2 possibilidades. E para a última casa, uma possibilidade, que é a letra que tiver sobrando, né? E aí a gente percebe o seguinte, que esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que referem-se às 4 possibilidades para as outras 4 casas, né, as outras 4 letras, é o mesmo que 4 fatorial. E esse 1, que refere-se à primeira letra, né, que a gente só tem uma possibilidade, é o mesmo que 1 vezes P de 4, que é igual a 4 fatorial, né? 1 multiplicado por esse P de 4 vai dar o próprio P de 4, e aí é só a gente resolver o 4 fatorial. Resolvendo o 4 fatorial, nós teremos que P de 4 é igual a 24. E o que significa esse 24? Significa, né, que dos 120 anagramas que nós encontramos na letra A, que são todos os anagramas possíveis que a gente pode formar com a palavra roupa, apenas 24 anagramas se iniciam com a letra P. Então, aí a gente conseguiu resolver. Vamos para número 3. Na palavra bolsa, quantos anagramas podem ser formados? E quantos começam com vogal? Então, respondendo à primeira pergunta, né? Quantos anagramas podem ser formados? É bem similar ao que a gente fez na letra A, da questão número 2, né? Nós vamos pensar aí que na palavra bolsa a gente tem 5 letras. E a quantidade de anagramas distintos é dada por P de 5 igual a 5 fatorial. P de 5 vai ser igual a 120, né? Então, a gente tem aí 120 anagramas distintos que a gente pode formar a partir da palavra bolsa. Respondendo à segunda questão, que é, e quantos começam com vogal? Para sabermos quantos anagramas começam com vogal, sabemos que, fixado que a primeira letra é uma vogal, restam apenas 4 posições a serem permutadas. Ou seja, restam apenas 4 possibilidades, 4 letras que a gente pode permutar. Porque a primeira é a vogal, né? Uma vogal, porque tem que começar com uma vogal. Então, a gente tem P de 4, né? Bem similar também ao que a gente fez na questão anterior. Né? Se na primeira possibilidade nós temos uma vogal, as outras 4 não têm restrição, então P de 4 igual a 4 fatorial, e aí nós teremos P de 4 igual a 24. Como temos duas vogais, né? Como a gente tem a vogal O e a vogal A na palavra bolsa, nós temos que multiplicar essas duas vogais pelas 24 possibilidades aí que restaram para as outras 4 letras. Por que isso? Porque a primeira letra é uma vogal, mas como tem duas vogais, então pode começar com O ou pode começar com A, porque ambas são vogais. Como a gente tem essas duas, então nós temos que multiplicar esse 2 pelo 24, que é o P de 4 que nós encontramos. E aí, fazendo a multiplicação, nós teremos 48. Com isso, dos 120 anagramas que podem ser formados, apenas 48 começam com vogais. Ok?
Bom, pessoal, esses foram os exercícios de hoje que eu preparei para a aula. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a resolução deles. E até o próximo vídeo, pessoal.